qual foi a necessidade de Cornélio e de Cesareia e seus amigos ali a falarem outras línguas? Fique aí até o final desse vídeo para que você possa compreender o contexto de Atos 10. Olá pessoal, seja bem-vindo ao Contexto Bíblico. Meu nome é Éder. No vídeo de hoje nós vamos aprender como interpretar Atos 10, verso 44 até o 48. Então nós vamos começar a ler o texto e ali vai falar de Cornélio, que era um gentil, né? De Cesareia, da cidade de Cesareia, e ele começa ali a falar em outras línguas. Então nós vamos analisar qual foi o objetivo dele ter falado em línguas, né? E porque ele recebeu este dom, o dom de línguas, neste contexto, nesta história, no contexto histórico de Atos 10. Tá bom? Então vamos ler aí. A partir do verso 44 diz assim: Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Opa, vamos lá então. Vamos começar aqui a interpretar o texto dentro do seu contexto. Então está dizendo aqui no verso 44 que Pedro falava estas coisas, que coisas? Ele estava ali apresentando Jesus Cristo, né, a Cornélio. E ele falando ali de Jesus de Nazaré, que foi crucificado e ressuscitou, e foi apresentando ali Jesus Cristo a Cornélio, que não fazia parte do povo judeu, é considerado um gentil, né? Ele era um centurião, comandava ali 100 homens, 100 soldados. E então, no momento que Pedro estava falando ali, caiu ali, né? A Bíblia usa essa palavra, né? Caiu o Espírito Santo. Então Cornélio ele foi tomado pelo Espírito Santo. Não só Cornélio, como também estava ali reunido junto com Cornélio, seus parentes, né? E estavam também seus amigos íntimos. Isso está no verso 24, tá bom? Então estava Cornélio, estava ali seus parentes, né? E seus amigos mais íntimos. Então ele reuniu aquele pessoal ali na sua casa e esperando que Pedro foi visitar Cornélio, né? Você que já está no canal, você já sabe, mas aquele que talvez porventura não viu o vídeo, eu fiz um vídeo aí no canal sobre a questão da visão de lençol, né, que Deus deu para Pedro, que tinha vários tipos de animais, né? Você pode procurar o vídeo aí. E aí tinha animais de toda espécie, animais limpos, animais imundos, animais que poderiam ser alimentados, animais que Deus não criou para alimentar. E aí, estou resumindo, tá? Só para você entender aí o contexto. E aí então, a finalidade é o quê? Deus tentando mostrar para Pedro que Deus não faz acepção de pessoas. Por quê? Porque para os judeus eles eram um povo exclusivo. Então eles receberam o evangelho, então eles não tinham, digamos assim, um relacionamento com os gentios, né? Que não fazia parte do judaísmo, né? Então eles não tinham essa aproximação, porque eles achavam que iam se contaminar. Então Deus trabalhando na mente de Pedro, né? E deu essa visão aí, e aí depois Pedro viu que realmente Deus não faz acepção de pessoas quando chegou lá na casa de Cornélio. Cornélio já estava esperando Pedro, né? Cornélio, um gentil, enfim. E aí Pedro começou então a falar sobre o Evangelho, né? Sobre as boas novas, sobre Jesus Cristo, certo? E aí no verso 45, continuando aí, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo.
O dom do Espírito Santo. Que dom? O dom de línguas. Né? O dom de línguas. Aí você pode perguntar, mas Éder, em outros vídeos nós assistimos aí que o dom de língua ele tem um objetivo, ele tem uma finalidade que é expandir o evangelho. E nesse caso? Vamos continuar aqui no contexto para podermos entender o porquê que Cornélio e seus amigos e seus parentes também falaram em outras línguas. Então diz aqui que os gentios foi derramado sobre eles o dom do Espírito Santo. Aí no verso 46 continua: pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, Pedro falando, assim como nós receberam o Espírito Santo? Verso 48, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então eles pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Muito bem. Bom, nesse momento, Cornélio, então, agora e seus amigos ali, íntimos, seus parentes, começam a falar em línguas. Nessa reunião, quando Pedro foi até a casa de Cornélio visitá-lo. E aí, Cornélio, ele falava ali o latim, né? E agora ele começa a falar o aramaico e outras línguas, né? Porque Pedro falava o aramaico e Cornélio falava o latim, e agora ele começa a falar o aramaico fluentemente. E aí Pedro percebe. E aí Pedro fala, olha, eles receberam o dom assim como nós recebemos há 7 anos atrás, lá no Pentecoste, em Atos 2, que nós já analisamos também, tem um vídeo aí. Então, assim como nós recebemos o dom, Cornélio agora, um gentio, também está... foi dado também para eles esse dom também. Olha! Então, que acontece? Nós vamos analisar mais a fundo aqui, mas vamos seguir o raciocínio. Bom, então Cornélio e seus companheiros, eles agora foram batizados, não, eles receberam o dom de línguas, o dom de línguas que é um dos dons do Espírito Santo. E esse dom de línguas tem que ficar muito claro. Esse dom, queridos, é o mesmo dom de línguas, é o mesmo dom que foi recebido lá em Pentecostes. Dom de línguas, de idiomas, outras línguas. Cornélio vivia ali em Cesareia, né? A cidade de Cesareia é uma cidade, assim como uma cidade de Corinto, né? Parecida, é uma cidade portuária. É uma cidade também que tinha muitos povos de várias nações, ali, de outras nações que conviviam, que viviam ali, né? Nessa cidade de Cesareia. Ali abrigava muitos povos. Ali também tinha, ali era a residência do governador. Ali também era a sede da guarda romana, também se situava ali em Cesareia. E era o lar de Cornélio. Filipe também, né? Então era uma cidade assim portuária, uma cidade beira-mar, né? Era uma cidade que tinha várias pessoas que transitavam ali de outras línguas. Certo? Então, quando fala aqui, pois os ouviam falando em línguas, o mesmo tipo de manifestação do dom divino ocorrido em Jerusalém, no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, né? É isso que Pedro estava reportando a descida do Espírito Santo em Jerusalém há 7 anos atrás. Esse é o dom de línguas. Esse é o dom de língua original. O verdadeiro dom de língua é esse. Meu amigo, olha,
todos os textos, todos, 100%, todos os textos que vai tocar nesse assunto de dom de língua, esse dom de língua é a língua de Atos 2. Para que você consiga interpretar esses textos, todos os textos que foram comentados aqui, a base de interpretação é Atos 2, porque ali é o verdadeiro dom de língua. Não tem outro. Se tiver, tem alguma coisa errada. É uma contrafação. Só tem um dom de língua na Bíblia. Línguas estrangeiras. E tinha um objetivo. Nós já vimos em outros vídeos. Então, Pedro, ele ainda estava, digamos assim, despreparado para aceitar os gentios na igreja. Não só Pedro, como seus companheiros. Até o momento em que o Espírito Santo demonstrou que esses eram aceitáveis para Deus. Estão entendendo? Estão conseguindo compreender por que Cornélio aqui falou em línguas? Mas vamos continuar, para ficar mais claro. Qual foi, então, a necessidade de Cornélio e seus amigos ali falar em outras línguas? Qual a necessidade? Sendo que o dom de línguas ele foi dado para expandir o evangelho. A finalidade principal é essa. O dom de língua ele foi dado por Deus para que o evangelho fosse expandido, para que desse o pontapé inicial no evangelho, para que o evangelho fosse pregado a todas as nações, todas as línguas. Meu querido, é muito simples. Então, qual foi então a necessidade de Cornélio falar em outras línguas e seus companheiros, sendo que ele estava ali na cidade de Cesareia? Primeiro, foi um sinal e testemunho para os companheiros de Pedro que não estavam prontos para aceitar os gentios na igreja. Ou seja, foi uma confirmação para Pedro que os gentios não podiam ser considerados imundos. Então Deus ele vem trabalhando gradualmente na mente das pessoas. Então Deus foi trabalhando na mente de Pedro. Pedro ele tinha muito preconceito ainda, apesar de ter andado 3 anos e meio com Cristo, ele ainda tinha preconceito em relação aos gentios, que não fazia parte da nação judaica. Só que o objetivo de Deus era que o povo judeu recebesse o evangelho e levasse para as outras nações, outros povos. Mas tanto Pedro como os demais apóstolos, principalmente Pedro, tinha esse preconceito com os gentios. Eles achavam que eles eram exclusivos, que eles não poderiam, que eles iam se contaminar se eles se aproximassem dos gentios. Então Deus foi trabalhando ali com Pedro. Primeiro deu uma visão de lençol para demonstrar, fazendo uma comparação, lógico, né? Fazendo uma comparação, dizendo para Pedro, olha, você não considera ninguém imundo. Deus não faz acepção de pessoas. Cristo não veio para os judeus, ou simplesmente só para os judeus. Cristo veio para todas as pessoas que o aceitarem. Então, Deus vai trabalhando gradualmente. Primeiro deu a visão. E agora Deus permite, Deus dá através do seu Santo Espírito, dá a Cornélio, que é um gentio, e seus parentes, seus amigos, o dom do Espírito, o dom de línguas. Um dos dons de línguas dá ali para Cornélio. E aí Pedro que confirma mesmo que Deus estava com Cornélio, meu querido. Era uma confirmação. Queridos, veja bem. Nós estamos lendo histórias aqui, histórias do início do cristianismo. Veja se você consegue entender isso. Então nós estamos falando do início do cristianismo. Jesus
tinha subido ao céu e ele deu uma missão para os apóstolos e de pregar o evangelho a todas as nações. Então aqui é o início, em Atos também era o início. Então agora os apóstolos foram tomados, receberam o dom do Espírito e receberam o dom de línguas para falar do evangelho às outras nações. Só que ainda eu acredito que os 12 apóstolos, talvez Deus viu que não seria suficiente. Talvez o evangelho deveria expandir com mais rapidez. Então agora Pedro se encontra com Cornélio, que é um gentio, e agora também recebe o dom também de falar línguas, para que Cornélio, assim como o apóstolo levou o evangelho aos judeus de outras línguas, tudo bem que não restringiu só aos judeus, falou alguma coisa para alguns de outras nações, mas basicamente os apóstolos levaram o evangelho para os judeus cristãos. Os judeus cristãos não, se tornaram cristãos depois que receberam o evangelho de Cristo e viram que Cristo é o Messias. E viram que era o Messias e aceitaram a Cristo, né? E aceitaram o cristianismo. Então os apóstolos, o dom de língua foi dado aos apóstolos para que eles pudessem expandir o evangelho. E expandir para os judeus de outras línguas. Nós já vimos isso em outros vídeos. E o Cornélio, ele recebeu o dom, que nós vimos aqui, para que Pedro visse com seus próprios olhos que tanto Cornélio, que é um gentio, e seus companheiros, foi aprovado por Deus. Porque Deus também pode usar os gentios como pôde usar os judeus. Foi uma confirmação. Foi um testemunho. E Cornélio agora falando em outras línguas fluentemente, sem nunca ter contato, nunca ter estudado, agora Cornélio leva também o evangelho aos gentios de outras línguas, onde ele residia, porque era uma cidade, tinha várias pessoas, vários gentios, mas de outras nações. Olha que interessante. E aí Cornélio então começa a levar o evangelho agora para os gentios de outras línguas. E os apóstolos levavam para os judeus de outras línguas. E começou então a expandir. Essa é a função do dom de línguas. Essa é a função. Não tem outra. Lá os irmãozinhos lá de Corinto lá ainda tentou falar línguas para tentar. Aí é que Paulo falou assim, olha, vocês querem falar línguas aí? Vocês estão edificando vocês mesmos, né? Então fala. Mais ou menos assim, fazer o quê, né? Quer falar? Fala. Mas vai estar edificando vocês mesmos. Não vai estar edificando ninguém. Que na verdade nem edifica. Porque o dom de língua não tem esse objetivo. O dom de língua é para pregar o evangelho. E ponto. Para cumprir o evangelho. Para que o evangelho seja pregado a todas as nações e então virá o fim. Certo? Então é isso, meu amigo. Atos 10, depois tem Atos 19, a gente vai analisar em outro vídeo. Marcos 16, 17, também falei das línguas, né? Mas todos os textos que vai falar sobre dom de língua, ele vai convergir, ele vai aonde? Em Atos 2. Porque só tem esse dom de línguas. Não tem língua estranha, não tem... Dom de língua é um só. Biblicamente falando. Se tem outros por aí, não é o dom de língua genuíno. É uma contrafação. E aí precisa analisar. E aí eu volto a fazer a pergunta. Por que houve a necessidade de dom de línguas? Sabe por quê? Sabe por que houve a necessidade? É simples. É só nós lermos Gênesis capítulo 11, nós poderíamos ler só ali o verso 1, o 6 e o 7. O dom de língua foi necessário
Porque lá em Gênesis 11, houve a divisão das línguas. É só isso, meu querido. É só isso. Como lá em Gênesis 11, né, tem a história lá que eles levantaram a Torre de Babel, porque eles não queriam mais, como teve o dilúvio, e aí eles começaram então a criar aquela torre enorme, enorme, pensando assim, bom, agora se viu o dilúvio novamente, não vai nos pegar, né? Nós vamos... Mas Deus queria que o povo se espalhasse sobre a terra, então ele está desafiando a Deus. E aí Deus foi, desceu, a Bíblia diz que Deus desceu, lê lá em Gênesis 11, Deus foi lá e confundiu a língua daquele povo. Então ali deu várias línguas. Se não tivesse acontecido isso, nem precisaria de dom de línguas. Nem precisaria desse dom, porque o dom ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter uma finalidade. Deus não vai dar um dom que não sirva para nada. Entendeu, meu querido? Eu acho que ficou assim bem claro. Por isso que teve o dom de língua. Por causa das barreiras da língua. Existe barreira. Você não consegue falar se nós conseguíssemos falar a língua de todas as nações e todas as nações desse mundo, se eu conseguisse falar e todo mundo conseguisse, não haveria necessidade de dom de língua. Não haveria necessidade. Só há necessidade da intervenção do Espírito Santo, porque o ser humano não consegue falar todas as línguas para poder pregar o Evangelho e apresentar a Cristo. Certo? Espero que ficou claro esse simples vídeo, né? Espero também que você aí gostou desse vídeo. Se você gostou, curte aí os nossos vídeos, os nossos conteúdos. Deixa aí seu comentário, o que você acha? Há necessidade de dom de língua? Se você está no seu país, se todo mundo fala português, você precisa falar de Jesus para as pessoas. Você precisa de dom de língua se as pessoas entendem o que você fala? É só analisar, certo? Então compartilha aí nossos conteúdos, compartilha aí com seus amigos, compartilha aí com seus familiares, ok? Quero agradecer aí você que está se inscrevendo no canal, você que está acompanhando. O contexto bíblico tem o intuito de analisar o texto dentro do contexto, tá? Logicamente com todo respeito, com todo carinho, mas precisamos analisar o texto, né? E nós vimos aqui, biblicamente, que o dom de língua tinha essas finalidades, tá bom? Que Deus aí abençoe a você, que Deus abençoe os seus estudos, né? Nós vamos ficando por aqui e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte abraço, valeu!